Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Estamos iniciando mais uma lição nesta semana e temos esta feliz e abençoada oportunidade de poder comunicar com você, de chegar até o teu coração, de entrar na tua casa, no lugar onde você está nos assistindo, na certeza de que aquilo que está sendo ministrado aqui é para a sua edificação, para o fortalecimento da sua fé e da sua caminhada com Deus. Estamos estudando nesse trimestre sobre o corpo, a alma, o espírito, este tema que tem instigado tantas verdades espirituais, tantas disciplinas bíblicas, doutrinas, que nós temos a oportunidade de aprofundar aqui a cada semana. E hoje a lição 5 do nosso trimestre fala sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Como você bem sabe, nós já tivemos lá no início do trimestre, inclusive com o próprio professor Daniel, que está aqui conosco, evangelista da igreja, uma aula introdutória onde nós exploramos naquele momento, irmão Daniel, alguns conceitos, ainda que de forma sumária, porque era uma lição introdutória, sobre a alma, sobre o corpo, sobre o espírito. De lá para cá nós aprofundamos o entendimento sobre o corpo, e agora nós estamos fazendo essa mudança, então, para nos voltarmos ao entendimento sobre a alma. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez, então, nosso professor, evangelista Daniel. Eu quero que você já deixe a sua saudação aí, comente um pouco sobre a nossa lição e logo após nós vamos ao textual e à verdade prática. Muito bem, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. É sempre muito bom, muito gratificante poder estar aqui na Escola Bíblica online, compartilhando dos assuntos, dos temas, das lições bíblicas. Esse trimestre extremamente profundo, extremamente teológico também. Então, a igreja, os irmãos estão tendo a oportunidade nesse trimestre de estar estudando matérias de cunho muito teológico, o que é bom para o crescimento da igreja. E é sempre bom estar aqui contribuindo de alguma forma. E hoje vamos tratar da alma. E vai ser difícil conceitualizar ou conceituar o que é a alma, porque existe aí muitas discussões, mas nós vamos tentar. Dentro do que é possível e viável, nós vamos tentar. A tarefa é árdua, mas vai dar certo. Muito bem. Eu penso que talvez esta seja uma das lições mais complexas do nosso trimestre, sim, dada essa característica, né, de que não é fácil fazer esta conceituação, definição do que é a alma. Mas nós vamos caminhando pelo que a Bíblia nos dá de recursos, isso aquilo mais que nós também entendemos dentro de um critério, né, teológico que possa agregar e tentar com os irmãos construir este conceito. Então o nosso textuário, ele está em Mateus capítulo 10, versículo 28, onde a Bíblia diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Então aqui nós já temos um texto que alguém pode até dizer que é duro, não é? Sim. Porque está falando sobre o destino possível de uma alma sem Deus, sem Cristo, não é? E é nessa perspectiva do quanto há poder em Deus também para, não é, trabalhar não só no corpo, mas na alma e no espírito. Tanto nesse sentido, não é, que o texto faz menção da condenação, quanto também no sentido da salvação, e graças a Deus por isso. Nossa verdade prática nos diz que cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então aqui é um princípio, irmão Daniel, que ele é importante, não é? Quando nós falamos sobre o corpo nas lições passadas e aprofundamos o entendimento sobre isso, uma das coisas que repetidas vezes nós falamos aqui ao longo das semanas foi sobre
a importância de cuidar do nosso corpo, Sim. entendendo ele como uma dádiva de Deus, como o templo do Espírito. E esse mesmo cuidado, essa manutenção, né, ela precisa também acontecer com a nossa alma. Sim. Já que nós somos corpo, alma e espírito, e temos falado sobre a necessidade de equilíbrio, não é? Precisamos então cuidar da nossa alma. Eu penso que esse seja um objetivo de nós entendermos a disciplina bíblica sobre a alma, para nós também sabermos como lidar com ela, como cuidar dela. E eu queria que nós pudéssemos então iniciar a aula dessa semana já pensando, né, nessa perspectiva de que Deus criou o homem como uma alma vivente, né? Nós temos essa informação no texto bíblico, e que dentro desta alma vivente nós temos capacidades, né? Eu acho que dá para começar aí para a gente poder caminhar para um conceito de alma. Sim. Quando o Gênesis registra que Deus fez o homem à sua imagem, isso está muito ligado à capacidade de raciocínio, Sim. a capacidade de pensamento, a capacidade de tomada de decisão, a lucidez, seja ela intelectual ou seja ela emocional. Então, nós não somos a imagem de Deus porque Deus tem 2 braços, 2 pernas, Sim. uma cabeça, olhos. Não, nós somos a imagem de Deus porque assim como Deus, pensamos, tomamos decisão, e isso nos coloca, de certa forma, parecidos com Deus nesse sentido. Naturalmente que Deus não incorre nas falhas que nós incorremos. Perfeito. Naturalmente que Deus não foi afetado pelo pecado do Éden, que comprometeu a nossa tomada de decisão. Mas quando a Bíblia fala em ser o homem imagem de Deus, é nesse sentido. E é justamente neste ponto que dá para dizer que a gente encontra a alma. É esse fator, é esse lado psicológico, intelectual, de raciocínio mental, que depois a gente vai perpassar sobre ele aí ao longo da lição. Mas isso é o que nos faz a imagem de Deus, com certeza. Muito bem. E até para os irmãos que estão conosco, nas próximas lições, pelo menos nas próximas 2 lições, nós vamos aprofundar ainda mais isso, né, que nós começaremos a falar hoje aqui. Falaremos sobre a consciência, sobre o pensamento. Isso. Tudo isso são marcas, características de uma alma vivente. Se eu não me engano, serão 4 lições destinadas só para explorar a alma. Vai indo, né, e aprofundando também essas especificidades que estão localizadas na nossa alma. Isso. E a nossa lição vai falar sobre o exemplo de Eva, né? O exemplo de Adão lá no Éden, como alma vivente, por essa característica que o senhor mencionou, que é a capacidade intelectual, né? Da tomada de decisão, do governo. O próprio Deus disse para o homem, né? Que ele deveria dominar a terra, sujeitar ela, mas ser de fato o governante daquela criação perfeita de Deus, a capacidade de comunicação que nós encontramos no Éden, né? E obviamente não nos cabe inferir, porque não levaria a nada. Qual é o idioma que Adão e Eva conversavam? Não sabemos, e também não agrega a nossa salvação esse tipo de informação, mas sim sabermos que ali nós tínhamos 2 seres criados por Deus com essa capacidade intelectual, volitiva, emocional. Sim, exato. O autor da lição, ele até fala ali no primeiro subtópico, sim, sobre a autoconsciência e a autodeterminação, sim, que é justamente esse ponto. Lógico que Adão tinha uma capacidade inatura, vamos dizer assim, dada por Deus, muito diferente da que nós temos hoje. No caso de Adão era muito mais elevado. Basta que nomeou todas as espécies de animais e plantas. Então, realmente, a capacidade intelectual era muito aprimorada. Porque até aquele momento não se havia ainda o elemento do pecado contaminando
a intelectualidade e contaminando o poder de decisão do homem, do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, então do ser humano. Ainda não havia o elemento do pecado contaminando aquilo que Deus havia criado. Então, nesse aspecto eles eram muito mais perfeitos do que nós. Ou seja, a tomada de decisão de Adão, ela não tinha o elemento do pecado. Não estava maculada, né? E aí eu ouvi uma certa vez um erudito teólogo fazer uma brincadeira que ele dizia que a única diferença de nós para Adão é que o pecado não tinha contaminado os pensamentos de Adão. Sim. Então, realmente, uma escala totalmente diferente, que a gente não vai entender até chegar no céu. Sim. Adão era muito mais perfeito nesse sentido. A decisão dele não era comprometida, o raciocínio dele não era comprometido, a leitura que ele fazia das situações não era comprometida, o relacionamento com o próximo não era comprometido, o relacionamento com Deus não era comprometido. Era tudo in natura, puro como Deus criou e como Deus planejou que fosse. Então, o que nós carregamos ainda lá da criação, lá do Gênesis, é justamente o que o autor diz aqui. A autoconsciência e a autodeterminação. Nós ainda pensamos, nós ainda raciocinamos e nós ainda decidimos. Sim. Porém, agora, infelizmente, muitas vezes, sob a influência do mal e do pecado. E toda a narrativa, até para os irmãos que estão estudando todas as lições desse trimestre, estão aprofundando, toda a narrativa desse estudo do homem perpassa, e os irmãos vão ver isso nas lições, já estão vendo lá, perpassa por essa sequência de eventos, né? Que é criação, aí nós temos a queda e a corrupção de toda a criação, então o homem passa a estar sob o efeito do pecado em todas as dimensões da sua constituição, até chegar na redenção em Cristo e as coisas serem restauradas, e na consequência nós ainda carregamos esta natureza que é maculada pelo pecado. Sim. Então não tem como nós escaparmos desta sequência de eventos para entender o que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E aí eu queria que nós já pudéssemos, irmão Daniel, caminhar para a tentativa, e eu vou usar essa expressão, de nós conceituarmos esta alma que Deus colocou no ser humano. Nós já falamos que não é uma tarefa fácil, também já estamos vendo que ela está relacionada a essa capacidade intelectual que Deus colocou em nós, né? Mas eu queria que a gente pudesse avançar um pouco mais nessa linha, né, para o Senhor nos ajudar nessa compreensão. Certo. Em que pese o efeito de muitos anos de traduções do texto bíblico que a gente tem, que muitas vezes atribuíam textos onde se fala sobre a alma, a palavra coração. Sim. E isso tem toda uma influência histórica, uma influência cultural, citando algumas delas. Lá no Egito se acreditava que, se eu não me engano, era o fígado, que era um órgão que estava totalmente ligado às emoções. Sim. Depois vem mitologia grega e romana. Então, mas excluindo esse fator, hoje a gente já tem traduções da Bíblia que já conseguem fazer essa distinção. Muitas delas trazem, onde há a palavra coração que está ligada à alma, já traz a alma. Sim. Então, excluindo esse fato, talvez a gente possa conceituar dizendo que a alma é justamente a parte elementar do ser humano, onde se aloja e se desenvolve raciocínio e emoções. E raciocínio, obviamente, está dentro a parte intelectual. Sim. Eu falei aqui na primeira lição, e é pertinente repetir,
dentro da cultura judaica, há um entendimento de que o homem ele é uma constituição de 4 níveis de vida. E de certa forma, a cultura judaica já, há milhares de anos atrás, já falava sobre um elemento que a psicologia, mais recentemente, obviamente, que a gente não dizendo que foi ontem, né? Mas sim, em relação ao que se tem de conhecimento histórico, é recente, quando se criou o conceito da pirâmide de Maslow, certo? Sim, que tu certamente domina de trás para frente. Tá? A única diferença é que tem uma separação a mais ali, traz cinco níveis, mas dentro do conceito do judaísmo são 4 níveis. E aí se tem a vida física, vida emocional e vida intelectual. É sim, exatamente isso. Sim. E aí quando se conceitua isso e quando se faz um diagrama, se entende que a alma é justamente a parte emocional e a parte intelectual do ser humano. Repito, é onde reside, é onde mora e onde se desenvolve raciocínio, intelecto e emoções. E aí ficamos de novo, repito de novo, a definição do pastor Antônio Gilberto, que ele falou que a alma, Deus comunica o espírito comunica a alma e a alma comunica o corpo. Então a alma, eu até brinco às vezes que a alma talvez ela tenha uma função ingrata porque ela fica ali entre o corpo e o espírito e ela recebe estímulos dos dois lados. É verdade. E aí a gente tem uma coisa muito interessante nessa brincadeira, nessa fala de brincadeira, porque se a alma é o elemento que recebe estímulo dos dois lados, quanto mais a gente estiver perto do espírito, melhor para nós. Sim. Mais estável vai ser a nossa vida cristã, como disse na verdade prática, e a eternidade para nós será muito melhor porque estaremos com Cristo. Então realmente é bem interessante isso, porque aquilo que nos alimenta é aquilo que nós vamos, infelizmente, exalar. Exato. Se a gente tiver uma alimentação ruim, o corpo vai para o espaço. A mesma coisa a alma, irmãos. O alimento que você der para a alma, para nós que somos cristãos, é o que vai determinar o nível da sua vida cristã, o nível da sua espiritualidade, o nível do seu comprometimento, do seu relacionamento com Deus. E a nossa alma, ela se alimenta daquilo que nós consumimos nos sentidos sensoriais. Exato. Né? Então é o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, né? A partir dessas terminações nervosas do nosso próprio corpo, e tudo isso vai moldando a nossa forma de ser, né? Que é onde reside exatamente esse conceito de alma, é onde está o ser consciente, o ser pensante, isso. O ser intelectual, o ser emocional, né? Por isso que a nossa lição depois desdobra esses temas em lições específicas para a gente poder aprofundar esse entendimento. E o irmão citou um aspecto da nossa lição, que é o fato de que a alma está entre o corpo e o espírito. Isso aí. Ela está entre o corpo e o espírito e recebe estímulos de ambos os lados. E eu acho que é importante a gente frisar isso, não é, irmão Daniel? Até para entender que nós, quando falamos da alma, estamos falando de um ambiente do nosso ser isso. Que tem uma inclinação. E a Bíblia fala sobre essa inclinação. A inclinação da carne, a inclinação do espírito, né? E nós precisamos entender também o nosso papel nesse cenário. Sim. Onde nós nutrimos, onde nós nos aproximamos, onde nós investimos, é onde nós vamos de fato estar com a nossa alma inclinada. O irmão mencionou isso. Se nós estivermos mais voltados para o espírito, é natural que a inclinação da nossa alma seja para o espírito. E a Bíblia diz que a inclinação do espírito é vida e paz, não é? Enquanto que a inclinação da carne é morte. Então, veja o quanto é relevante nós podermos entender essa disciplina para nós também nos posicionarmos
aí dentro desse conceito, né? Mentalmente, conscientemente, intelectualmente, emocionalmente, nesse espectro da espiritualidade. E a nossa alma, e o senhor mencionou isso, tem atributos. Sim. Estes atributos que a gente está mencionando aqui, emoções, intelecto, vontade, essa capacidade de discernir o que é espiritual, está dentro da nossa alma. Sem dúvida. Né? E é tão relevante isso, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso também, né? O quanto nós podemos trabalhar o desenvolvimento dos atributos da nossa alma. E Deus, Sim. inclusive, espera isso de nós, né? E devemos fazer isso, porque Deus conferiu a nós dons, Sim. capacidades. Alguns dons, evidentemente, são espirituais, mas outros são naturais. E a parábola dos talentos, ela fala disso também. Vai chegar um momento que nós vamos ser cobrados a respeito disso. Tá? Então, por isso que a gente tem que desenvolver. E eu penso, e quando eu penso isso, me preocupa bastante, porque é o seguinte: existe uma pesquisa antiga, eu não sei se existe uma versão recente dela, mas essa pesquisa diz que a cada 10 brasileiros, 8 não têm a capacidade plena de ler e entender o que se lê. E eu faço uma aplicação disso para as coisas espirituais também. Porque se a pessoa não consegue ler o texto de uma revista e entender, não vai entender a Bíblia. Sim, sim. E a nossa alma, nesse aspecto espiritual, precisa disso. Porque o alimento para o nosso espírito, da nossa comunhão com Deus, vem da palavra. E o que a gente falou sobre a alma estar no meio e receber estímulos dos dois lados, nada mais é do que uma forma diferente de dizer o que Paulo já havia dito. Que é uma luta constante de carne e espírito batalhando pela alma do ser humano. Perfeito. Batalhando para aquilo que vai reinar na alma do ser humano. Então, quanto mais a gente estimular os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade com coisas espirituais, mais espirituais nós seremos. Sim. Quanto mais nós alimentarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, nosso intelecto com coisas da terra, mais carnais nós seremos. Se a gente tem pesquisas que mostram que tem seres humanos que conseguem ficar uma média de 9 horas em rede social. Que é o consumo, né? O consumo. Que tipo de ser humano a gente está sendo? Porque ali vem estímulo de tudo que é coisa. Sim. Pode até ser que venha um estímulo bom em algum momento, mas na maior parte do tempo não é. São coisas que nos distraem, são coisas que liberam em nós ali os hormônios do bem-estar ali, mas isso me preocupa bastante. Isso me preocupa bastante porque o estímulo que a gente vai dar é o que vai nos alimentar. Quanto mais coisas do céu nós buscarmos, mais coisas que têm a ver com Deus, com a palavra, mais espirituais nós seremos. Perfeito. Agora, quanto mais coisa ruim, coisa da terra, mais a nossa gangorra da vida vai estar inclinada para um dos lados, infelizmente. E aí entra aquele texto sobre o que convém e o que não Exato. convém dentro das coisas que não são lícitas. Não é? Porque existe aquelas perguntas dentro do cristianismo, né? do mundo evangélico. Isso é pecado ou não é? Ouvir isso é pecado ou não é? Assistir isso é pecado ou não é? Bom, tem coisas que não necessariamente vão ser pecados, mas que vão nos moldar de forma a não estarmos adequados ao que Deus tem para nós. Sim. Tá? Se é que me faço entender. Sim. Então, o filtro do nosso consumo talvez não seja especificamente o que é pecado e não, porque isso pode ser muito raso no sentido de nós fazermos uma curadoria, né, necessária e saudável. Então é aquilo que edifica e o que não edifica. E obviamente dentro do que não edifica vão ter todas as coisas que estão na lista dos pecados que nós conhecemos. Exato. E que a Bíblia
delimita, né? Exato. E dentro dessa visão da alma entre o corpo e o espírito, também tem um aspecto importante que é, se a minha alma está ali no meio, onde eu recebo estímulos do meu corpo, eu recebo estímulos do meu espírito, eu também tenho que ter o discernimento de onde está vindo as coisas que eu estou sentindo. Sim. Porque sinto na alma. Sim. Não é? De onde que está vindo isso? É uma questão puramente biológica, que talvez eu vou tentar espiritualizar e não vai dar certo? Ou uma questão espiritual, que talvez eu vou tentar naturalizar e não vai dar certo? Isso acontece muito na matéria dos sonhos, né, William? Perfeito. Porque às vezes a gente tem determinados sonhos que a gente confunde uma memória do intelecto, talvez, tu que é psicólogo vai nos ajudar melhor, mas a gente confunde uma memória de alguma informação que a gente recebeu durante o dia, durante a semana, às vezes dias atrás, e acaba confundindo se aquilo é um sonho espiritual ou não. É exatamente isso que tu falou. Sim. E aí devemos buscar na palavra, na oração, Perfeito. o discernimento. Perfeito. Só assim que eu vou saber se aquilo é alguma mensagem de Deus, se é alguma revelação de Deus, ou se foi, às vezes, um filme que eu olhei há dias atrás, ou uma matéria que eu li há dias atrás, Sim. um vídeo que eu olhei há dias atrás. Então, até esses dias a gente estava estudando em casa sobre alguns versículos que fala sobre arrebatamento, né? E estudando ali, estudando, acabei tendo alguns pensamentos nesse sentido, mas era porque havia uma memória já ali, e o discernimento ele é muito importante. Sim. Porque o contrário também não pode acontecer, de Deus estar dando uma revelação, uma orientação, e eu achar que aquela orientação que está dando é porque eu recebi alguma informação de algum livro, de algum vídeo, de alguma coisa que eu comentei, que eu conversei. Realmente precisa muito da oração, da leitura da palavra, para que o nosso discernimento esteja afiado. Talvez essa seja a palavra. A gente precisa estar com o discernimento afiado, bem amolado, para usar na hora certa. Perfeito. E eu vejo que o entendimento da lição dessa semana, ele nos ajuda a não cair nesses extremos. Exato. Não é? Que é fácil. Ou seja, o espiritualizar tudo, ou o naturalizar tudo. Não é? E quando nós compreendemos que a nossa alma é uma sede onde existem recepções de estímulos que são naturais e recepção de estímulos que são espirituais, então nós passamos a entender que nem tudo é espiritual e nem tudo é natural. E essa compreensão nos dá condições de lutar as nossas batalhas de forma saudável. Eu sempre digo uma coisa assim, que já falei para algumas pessoas e algumas pessoas entenderam errado, mas assim, nem sempre Deus vai nos orientar em certas coisas. Sim. Ele já nos deu elementos. Nós somos seres inteligentes. Nós temos a capacidade de olhar para uma situação, fazer uma leitura e tomar uma decisão. Perfeito. Tem aspectos da nossa vida que Deus não vai descer do céu, se materializar na nossa frente e dizer: compre esta televisão de 70 polegadas ou não compre. Compre este carro ou não compre. Sim. Às vezes a decisão cabe a nós. E nós, entre outras coisas, em algumas decisões, sempre devemos pesar, obviamente, o quanto aquilo vai nos proporcionar uma aproximação, um afastamento de Deus. Perfeito. Naturalmente. Mas tem decisões, irmãos, que cabem a nós. Agora, tem decisões, sim, que Deus vai nos dar uma direção clara e totalmente visível. Sim. E aí também cabe a nós estarmos com a adaga do discernimento bem afiada para fazer uso dela ou não. É isso. Então, e aí voltamos ao pastor Antônio Gilberto, né? Eu gosto da citação que o irmão sempre traz desde a primeira lição, que é essa: Deus comunica o Espírito comunica. Exato. A alma. É na alma que
a mensagem de Deus é decodificada, vamos Exatamente. dizer assim, não é? Exatamente. É na alma onde nós temos a capacidade, e obviamente motivados pela ação do Espírito Santo, de tornar a direção de Deus, a vontade de Deus, inteligível para nós. Não é? Sim. E isso é um processo que Deus colocou em nós e que dentro daquela cosmovisão que a gente falou, né? Criação, queda, redenção, uma vez que nós passamos por esse processo da regeneração, do novo nascimento, então nós temos essa oportunidade de entender o que Deus está falando, né? Obviamente com toda essa disciplina espiritual que o irmão mencionou, da oração, da palavra, como um caminho para isso estar afiado, mas esse discernimento estar afiado Sim. em nós. Muito bem. E a nossa lição ainda vai nos mostrar que dentro dessa perspectiva, né, de nós entendermos a alma como uma das dimensões da parte imaterial do homem, né, junto com o espírito, nós desconstruímos toda a visão materialista, né, Sim. da estrutura do homem, que inclusive é reforçada por algumas disciplinas e Sim. teologias. E aí, irmão Daniel, como é que nós saímos do outro lado? Aí a gente entra num ponto bastante delicado, né? Bastante polêmico, porque existem teorias, existem linhas de entendimento que vinculam muito a existência do ser humano, limitam muito a existência do ser humano àquilo que é material. Sim. Exclusivamente a este plano material. E dentro da própria história da igreja, o autor traz isso na lição, certas doutrinas, não vou chamar de doutrinas, certos ensinamentos, e até teológicos, Sim. às vezes, que se confundem com ideologias humanas e materialistas, que ficam vinculadas única e exclusivamente à vida material. Quando eu me refiro à vida material, eu não me refiro ao que normalmente nós entendemos quando falamos de vida material, que é dinheiro, posses, não isso, mas ele traz o exemplo, por exemplo, da questão da teologia da missão integral e da teologia da libertação, Sim. que são as duas mais conhecidas, que vinculam muito a existência do ser humano ao plano material, ao plano terreno. O problema dessas duas linhas de pensamento é o quão próximas elas estão de pensamentos marxistas. Sim. Que fazem a pessoa acreditar que o ser humano é única e exclusivamente um produto material. Perfeito. É isso aí. É essas ideologias que pregam que tudo que há de mal no ser humano existe por influência de uma sociedade injusta. E isso é um problema porque isso exclui o elemento da falha, o elemento do pecado. Não tem pecado dentro dessa visão, né? Exatamente. É muito mais fácil, certo? Naturalmente. É muito mais fácil eu excluir Deus da equação, e naturalmente quando eu excluo Deus da equação, eu excluo a verdade da palavra, eu excluo salvação e eu excluo condenação. E aí eu fico só com a parte que me é mais conveniente de dizer que o ser humano ele é um resultado de injustiças que acontecem na sociedade que levam o ser humano a cometer o mal. Não é isso que a Bíblia diz. Sim. A Bíblia diz que existe um agente causador do mal, que influenciou o ser humano com o pecado e que o ser humano peca porque ele foi contaminado lá no início com o pecado. Então a gente tem que ter cuidado porque quanto mais essas ideias, essas teorias nos aproximam de ideologias como essa, de marxismo e outras coisas parecidas, como comunismo, como socialismo, Sim. mais perigosa ela é,
Porque, infelizmente, as cabeças pensantes dessas teorias eram cabeças que excluíam Deus da equação. Sim. E aí, obviamente, que é muito mais fácil quando eu excluo Deus da equação, porque se eu excluo Deus da equação, repito, não tem condenação, não tem salvação, não tem pecado, é uma escolha livre e eu faço o que eu bem entender da minha vida. E isso nós entendemos, não é, pela palavra de Deus, estamos aprofundando nesta lição, que é totalmente contrário ao que Sem dúvida. a Bíblia nos apresenta. Sem dúvida. Que a Bíblia apresenta essa constituição imaterial do ser humano, não é? E hoje estamos falando sobre a alma, depois vamos falar ainda sobre o espírito, mais à frente no trimestre, mas a Bíblia também nos mostra que esta alma, ela é imortal e que ela sofre os efeitos do pecado. Exato. E a partir dessa perspectiva, se ela não se rende a Cristo, ela está condenada ao inferno. Exato. Esta alma. Não é? Exato. E assim, para deixar tudo muito claro, porque essa aula ela vai para a internet, Sim. Talvez alguns vão olhar agora, talvez alguns vão olhar daqui 10, 15 anos, tá? Então, talvez algumas pessoas devem estar se perguntando, mas então quer dizer que não existe nenhum compromisso do cristianismo ou da palavra de Deus com a questão social? Não é isso que nós estamos dizendo. Perfeito. Não é isso que nós estamos dizendo. Muito pelo contrário. Está lá no Novo Testamento qual que é a verdadeira religião. Jesus ensina isso. A verdadeira religião é aquela que alimenta os necessitados, os órfãos, as viúvas, que Perfeito. acolhe essas pessoas. Perfeito. A igreja primitiva fazia isso. Todo mundo tinha a predisposição de ajudar o próximo. Não é isso que nós estamos falando, que não devemos nos preocupar. Esse foi um trabalho de Jesus. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, havia muito mais pessoas necessitadas próximas a Jesus do que pessoas abastadas. E talvez aí um perigo da nossa teologia acabar se resumindo a essa questão. Exato. Porque isso está contemplado dentro do Evangelho. Exatamente, exatamente. Então, assim, temos que falar que existe o pecado e que a vontade do ser humano, infelizmente, ela foi corrompida pelo pecado, mas também temos que falar que o cristianismo, Jesus, a igreja, tem um comprometimento com questões sociais de ajudar. A nossa igreja aqui ajuda. Fez um trabalho belíssimo durante as enchentes do ano passado, de ajuda, de levar, estender a mão até o próximo. O problema é justamente o tal do extremo. É quando a gente isola certas partes fundamentais da teologia, como essa que diz que o que há de mal é produto de uma sociedade injusta. Não. O que há de mal no ser humano é o que Paulo falou lá. O que eu quero fazer de bom, eu não consigo. E o que eu não quero fazer de mal, é isso que eu faço. E aí a pergunta, quem me livrará dessa situação? Exatamente, dessa sina. Ele chama de corpo desta morte. Exatamente. Né? É essa sentença de quase que apodrecer estando vivo, né? Exatamente. Dentro dessa figura. E a resposta é Jesus. Exatamente. A resposta é Jesus. E esta alma é imortal. Imortal. Imortal, irmão Daniel. E o nosso textório fala sobre isso. Então, sobre o Deus que ele deve inspirar temor em nós, né? Também porque nele está o poder de fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Obviamente, sim, Deus não faz isso de forma deliberada, e nós nunca isolamos um versículo para criar uma doutrina em cima dele, né? Então, à luz da Bíblia, nós entendemos esse processo da condenação. Acho que isso está posto. Isso, está posto, e é importante salientar. Nós, cristãos, protestantes, acreditamos nisso. Perfeito. Existem linhas que não acreditam na imortalidade da alma. Perfeito. Nós acreditamos nisso, tá? E está inclusive dentro das matérias fundamentais da nossa teologia. Sim. Muito embora haja divergências teológicas de outros segmentos cristãos evangélicos que não acreditam nesse aspecto da imortalidade da alma, nós assim acreditamos e entendemos, como diz a Escritura, que
devemos temer aquele que tem poder de lançar no inferno a alma. E o próprio exemplo que Jesus deu, né? Que há sempre aquela discussão se é uma parábola, se não é, né? Do rico e do Lázaro. Isso, exato. Que mesmo que seja uma parábola, é um princípio que Jesus está ensinando, onde nós vemos a figura do rico que, por não ter vivido uma vida com Deus, exatamente, né, no transcurso dessa jornada terrena, vai perecer num lugar chamado Hades, né? Sim. E ali, esse lugar de tormento, de sofrimento, ele está consciente, ele tem sentimento, ele tem sede, né? Ele tem memória, ele lembra dos seus irmãos, ele sabe por que está ali. Tudo isso são evidências da alma daquele homem perecendo naquele lugar. Sim. Né? E um lugar de condenação eterna, tanto que quando ele conversa com Abraão nessa figura, ele tem a resposta de que há um abismo, não é? Exatamente. Que impede um de passar para o lado do outro. Exatamente. Então acho que nós precisamos reforçar esta visão bíblica que nós adotamos como igreja, não é? Do entendimento de que sim, a alma, ela biblicamente pode sim perecer no inferno. Sem dúvida. Como também, né, se nós estivermos em Cristo, ela pode descansar na eternidade com o Senhor. Exatamente. Que é o grande objetivo da nossa caminhada cristã. E o mais interessante, né, irmãos, já que a gente está falando sobre isso, irmão Daniel, a Bíblia diz que o inferno ele foi feito para o diabo e os demônios, né? Não para o homem. Está lá em Mateus 25:14. Então, acho que vale essa mensagem, só vai para o inferno, de fato, quem quer, né? Porque a oportunidade da salvação está aberta. Nós temos essa possibilidade e Deus é aquele que vem até nós com essa oportunidade. Tem uma fala até mais, eu diria, talvez agressiva. Sim. Do que só vai para o inferno quem quer. Porque tu dissesse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Sim. O que é verdade, está escrito na Escritura. Agora, se, de acordo com os nossos pecados, nós vamos para o inferno, eu ouvi dizer uma vez de um grande erudito aí que só vai para o inferno aquele que se assemelha ao diabo e seus anjos, né? Na sua rebeldia, na sua desobediência, no seu anseio de fazer aquilo que desagrada a Deus, a gente acaba indo para o mesmo lugar que foi feito para eles, porque estamos incorrendo nos mesmos pecados. E na linha de piorar, não é? Já que dá sempre para piorar, lá diz também os entendidos, como diz o ditado, que os nossos pecados são inclusive piores do que o do diabo e os demônios. Exato. Porque nós pecamos contra o sacrifício de Jesus. Exatamente. Obviamente que dentro do espectro da eternidade, o sacrifício de Jesus é uma realidade presente no ontem, no hoje. Sim. E no amanhã, mas é importante nós frisarmos que nós temos uma responsabilidade. Sim. Com a nossa salvação. Não há nada que nós possamos fazer para receber a salvação. Eu acho que isso também está posto. Sim. Salvação exclusivamente por Jesus, por meio da fé, não vem de obras, mas nós temos uma responsabilidade no transcurso da manutenção da nossa salvação. Minimamente isso. Exatamente. E isso passa por cuidar a nossa alma, por cuidar aquilo que está circulando dentro do nosso ser neste momento, e aquilo nós já falamos, né, que nós consumimos, que nos influencia, que trabalha em nós de forma a nos moldar. E a nossa lição encerra falando sobre essa alma, que pode ser renovada por meio de um processo de submissão a Deus. E o senhor até mencionou de alguma forma disciplinas espirituais, né? A oração, a dedicação às escrituras, como caminhos que nós temos para lapidar a inclinação da nossa alma, né? Existe um exercício que eu particularmente recomendo a todos. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Sim. Isso faz uma diferença absurda. Eu já faço isso há algum tempo. Já li algumas vezes o livro de Provérbios todo. Um capítulo por dia. Perfeito. Por que o livro de Provérbios, irmão Daniel? Porque ali tem conselho prático para a vida.
A vida cotidiana tá aí, né? É o dia a dia. O Provérbios é para quem levanta todo dia de manhã, vai trabalhar, seja de ônibus, de carro, volta do trabalho, recebe essa quantidade de informação de uma porção de grupos que não estão alinhados espiritualmente ao que nós estamos, e Salomão ensina isso no Provérbio. Como se portar no meio dessas pessoas. O que eu devo receber e o que eu devo excluir, o que eu devo deixar de lado. Provérbios até ensina a fazer uma higienização do pensamento. Perfeito. E é isso que é fundamental. A gente precisa fazer a sanitização dos nossos pensamentos e das nossas emoções e do nosso intelecto. Alimentar a nossa emoção, o nosso intelecto, o conteúdo da nossa mente com coisas espirituais. Ler aquilo que nos aproxima de Deus. Ver aquilo que nos aproxima de Deus. Pensar sobre aquilo que nos aproxima de Deus. Ah, irmão Daniel, mas eu tenho um pensamento recorrente que não me aproxima de Deus. Ele me afasta de Deus e às vezes até me leva a pecar. Sim. Muito bem. Vá para a oração, continue lendo a palavra, inclua o jejum também no seu cotidiano para vencer esse tipo de pensamento que talvez insista em estar presente na sua mente. Mas quanto mais eu me submeto a isso, porque quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando, quando eu estou jejuando, eu estou me submetendo a Deus. Eu estou me submetendo a Jesus, eu estou me submetendo ao Espírito Santo. E eu estou fazendo isso com a minha alma. É o que o Paulo escreveu, o processo de renovação da nossa mente. Exatamente. Né? E por estar fazendo isso com a minha alma e na minha alma, isso vai refletir no meu corpo. Sim. Isso vai curar as minhas enfermidades. É uma coisa impressionante. Eu conheço relatos de pessoas que foram curadas só lendo a Bíblia. Sim. Assim como tem pessoas que foram curadas orando e jejuando, também há relatos de pessoas que foram curadas lendo a Bíblia. Então, é muito importante essa higienização e essa sanitização dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Muitas vezes ocorre na necessidade de ter que buscar um profissional, o que já está mais do que desmistificado na igreja, não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso, porque a gente não sabe, muitas vezes a gente tem cargas emocionais que nem sabemos que temos. Eu passei por isso. Sim. Havia acontecido coisas na minha vida que eu havia excluído aquilo da minha memória. Então, essa sanitização é importante. E repito, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, nós estamos submetendo a nossa alma a Deus e aproximando ela do Espírito. E isso, inevitavelmente, vai trazer um benefício para o nosso corpo também. Muito bem. Então, acho que nós, de alguma forma, conseguimos aqui, né, trazer clareza para os irmãos sobre o que é essa alma e como nós nos posicionamos teologicamente a partir do prisma bíblico, não é, sobre todos os desdobramentos que vêm a partir dela. Sim. Não é? Falamos aqui sobre esse aspecto da imortalidade e do quanto a alma também é maculada pelo pecado e precisa, né, passar pelo processo de transformação. E agora concluindo então, né, este princípio tão relevante que é uma responsabilidade nossa de manter a nossa alma pura e renovada. Sim. Nesse processo que o irmão Daniel aqui muito bem mencionou, né, e que a Bíblia Sagrada recomenda de forma muito enfática para cada um de nós. E a nossa conclusão, então, da lição, nos diz que o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, veja que é uma responsabilidade que está conosco, deste cuidado, desta manutenção, e que bom que a gente tem a oportunidade de poder falar sobre isso, estudar isso e ser direcionados na palavra nesse sentido. Exatamente. A alma é onde tudo acontece. A gente precisa estar alimentando ela
da forma correta. O problema não é o primeiro pensamento. O problema é se ele se repete uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. É aquilo que nós alimentamos. Exatamente. Meu irmão, que bom ter você aqui. Nós convidamos você para acompanhar a continuidade destas lições tão especiais, tão abençoadas, tão profundas. É uma oportunidade que Deus nos dá e nós temos a alegria de poder comunicar com você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.